Quando você estiver do lado de alguém, hoje, ao longo da sua experiência, enquanto você vai vivendo essa experiência do dia de hoje, lembra que todas as lições, elas estão dando um gancho para fortalecer a outra, né? A próxima fortalece a nossa experiência, a experiência que provavelmente a gente já se colocou a partir das anteriores. Então, quando você estiver ao lado de alguém hoje, ou até mesmo agora, se você lembrar de alguém com quem você convive, né? Porque estar ao lado, muitas vezes, é a gente trazer a pessoa na mente, a mente. Um marido, um amigo, até um desconhecido. Você vai passar pela rua hoje e alguém vai te chamar a atenção. Ou alguém que é conhecido de alguém que você conhece mais ou menos. Presta atenção se você olha para essa pessoa que está ali do seu lado e se é claro para você que o que você percebe é uma fantasia. Não fantasia de roupa, né, de uma pessoa vestida, fantasiada. Porque vocês podem entender que eu estou dizendo assim, aquele corpo é uma fantasia. Não. Você está fantasiando aquela pessoa. Não, e eu não estou falando no nível metafísico, não, essa coisa espiritualizada que a gente fala aqui, traz aqui no mundo. Ai, meu irmão é meu salvador, não tem uma imagem ali, o que tem ali é Cristo. Não é sobre isso. Eu estou falando que o nosso sistema neuronal está fantasiando aquela pessoa do seu lado. Sim, no nível biológico e psicológico, tem uma imagem ali. Tem uma expressão ali. Nós sabemos que não é a vida, a existência verdadeira, porque essa existência tem que ser a imagem e semelhança de Deus, tem que ser espiritual. Até aqui nós já sabemos que o que realmente é vida é o que teve a diminuta ideia e não se tornou na diminuta ideia. E nós somos o reflexo da diminuta ideia. Então, quando eu falo fantasia, lembra que você está fantasiando aquela outra pessoa. Você está criando fantasias sobre as características dela. E quer ver? A única coisa que nós conseguimos perceber nos outros são pequenas pistas sobre elas. A gente não consegue, sabe, conhecer o outro. Por mais que seja o meu marido, o meu filho, não importa a proximidade ou o laço que você tenha com essa pessoa. E para você entender isso, olha para você. Assim como nós, o que cada um mostra é uma ideia, um eu idealizado que elas querem nos mostrar, assim como nós fazemos. Nós mostramos para os outros o que nós queremos mostrar. Lógico que a partir de um curso em milagre a gente vai desenvolvendo uma honestidade, porque nós vamos nos livrando de crenças. Mas o que nós estamos demonstrando para os outros é sempre uma imagem para esconder a rejeição. Ó, presta atenção se o que você mostra não é um eu idealizado. Da mesma forma, o outro que está ali. Então, cada um só mostra o que quer mostrar, assim como eu e você. Elas também estão fugindo do que realmente pensam. Elas também estão fugindo das crenças que elas acham que elas são, que elas têm. Assim como eu e você. Elas também estão fugindo do que realmente pensa sobre o seu estado de ser. E nós nos pensamos de dentro da rejeição, nós nos pensamos de dentro da falta, nós nos pensamos de dentro da insegurança, nós nos pensamos de dentro de diversas limitações. Só que o que acontece? Não é essa imagem que a gente mostra. E tudo isso está disfarçado em uma imagem amigável, dedicada, determinada, resiliente. Que, ai, meu Deus, essa é aqui. Eu não consigo entender como é que alguém pode achar que isso é uma característica positiva, né? Você se lasca, se lasca, se lasca, supera, 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 e aí você chama isso de uma coisa positiva. Mas ok. Entre outras características que nós usamos para esconder as nossas sombras.
Então você acha que quem está do seu lado está fazendo diferente? Você acha mesmo que você conhece o seu marido, o seu melhor amigo, o seu filho? Você acha mesmo que a gente sabe o que e quem cada um é? A partir do nível das imagens mesmo. Olhe para você, que você vai ver ali. Exatamente, não com as mesmas crenças, né? Mas o que o outro está tentando esconder a partir dessa imagem, muitas vezes, que a gente idolatra, ou que a gente valoriza, a gente não faz isso com um artista. Então, por trás de toda a imagem organizada, segura, todos nós estamos pensando lá no nível da nossa base, nas nossas crenças basais, é rejeição, falta, insegurança. E como eu disse, aí a gente disfarça isso em uma imagem aceitável, amigável. E aí, para contribuir para isso, vem lá a nossa rede neural de trauma. Muitas vezes a gente torna isso algo a nosso favor, né? Saímos contando para todo mundo quanto a gente se lascou e superou. Mas lá no fundo, o que você vê é alguém que foi rejeitado, eu posso ser rejeitado, eu posso ter a falta, eu sou inseguro. Nós nos vemos a partir de diversas limitações psicológicas. Todos nós apresentamos uma imagem que nós queremos, porque nós queremos esconder as nossas sombras de nós mesmos. Por isso que a lição de ontem pedia para a gente olhar para cá e liberar o irmão de ser testemunha do que nós queremos ver. Por que eu trouxe esse contexto? Então você consegue ver o outro verdadeiramente? Ou é uma fantasia sobre o que você está percebendo? Porque se você não consegue, se você não mostra o que você pensa verdadeiramente sobre você, você acha que o outro está te mostrando? Então o outro, ele vai dar pequenas pistas para você do que ele parece ser. Do que ele é mesmo, do que ele pensa que ele é, você vai conseguir entender nas entrelinhas. Né? Com um bom treinamento psicológico, mental, você consegue perceber nas entrelinhas o que ele quer mostrar. O que realmente ele pensa sobre ele. Mas o que cada um, no nível da percepção, no nível biológico e fisiológico, pensa sobre si, não é essa a imagem que as pessoas te mostram. Aquilo que você vê e o que você elogia, o que você critica, são fantasias a partir do seu sistema de crença. Então, seu marido, o seu filho, o seu pai, o seu amigo, até a pessoa que você não conhece, o desconhecido ali no ponto de ônibus, quando a gente olha para a pessoa, nota que rapidamente você cria alguma coisa ali através do que você vê. Você olha para a imagem, você acha que aquilo é uma pista do que a pessoa é. As crenças completam o caminho. Entenderam por que foi pedido ontem para confiar nos irmãos que são um conosco? Porque nem o que você vê sobre você é verdade, você ainda esconde. Agora imagina se você vai conseguir ver mesmo o que o outro quer demonstrar. No nível da forma, né? Que a gente precisa entender como é que essa nossa biologia e psicologia faz parecer que isso aqui é existir. Então você acha, você consegue ver o outro verdadeiramente a partir da percepção? Ou é uma fantasia relacionado à imagem e uma mentalidade? Quando eu falo mentalidade, é esse aspecto psicológico projetado em uma biologia. Um sistema de crença. Então agora, vamos para o nosso momento neurociência? O que nós fazemos não é ver os outros. Nós vemos algumas pistas
do que eles querem nos mostrar que são, ou muitas vezes a gente vê ali uma insegurança, alguma coisa que realmente está por trás daquela imagem, só que a gente muitas vezes acha isso até bonito, né? A gente fala, nossa, a pessoa é batalhadora. Só que vamos trazer para nós, porque é o que um curso em milagres nos convida. Nós vemos algumas pistas do que eles querem parecer ser, e aí assim nós processamos tudo através do nosso filtro biológico, a partir das nossas próprias crenças e da perspectiva dessas crenças. Então, notem que nós contamos com os nossos filtros e interpretações para preencher espaços em branco da identidade delas. Porque tem coisa que só elas podem dizer. Só que elas não querem dizer nem para elas mesmas, assim como nós. Então, essa parte que a gente não consegue ter uma pista, lembra que eu expliquei o funcionamento do cérebro ontem? Por conta do ponto cego? O cérebro preenche. Mas o que cada um realmente aqui no nível da forma é? As sombras escondidas? A identidade que disfarça essas sombras? Qual é a verdadeira essência do nosso estado de ser? O que realmente é o você para a gente começar? As suas sombras escondidas ou essa imagem que você quer que as pessoas se convençam de que você é, para você se convencer? Qual é a sua verdadeira existência a partir disso tudo que eu acabei de dizer? No nível físico, biológico, né, o fisiológico, essa essência está no seu senso de indivíduo. Está no senso de indivíduo de nós, delas, né? Então, no nível físico, no nível fisiológico, seria algo que deveria estar no senso de indivíduo de cada um. Nós deveríamos saber o que a gente pensa que a gente é verdadeiramente, para a gente saber lidar com isso. Só que a gente aprendeu a disfarçar tudo isso. Então, só cada um consegue saber o que verdadeiramente é, quando quer olhar para o que verdadeiramente pensa. O senso de indivíduo de cada um, esse sistema de pensamento do ego, como um curso em milagres chama, é o mesmo senso de indivíduo. Nós somos seres individuais, mas as crenças são refletidas de maneiras interpretativas a cada momento de maneira diferente. Então você realmente conhece o seu marido e o seu marido conhece você? Você se mostra realmente do jeitinho que você se enxerga? Ou melhor, você consegue olhar para você mesmo e reconhecer todas essas fraquezas escondidas aqui? Você consegue assumir o quanto você se percebe rejeitável, o quanto você se percebe dentro da falta, o quanto de insegurança é o você? Você consegue olhar a partir das limitações ou você consegue olhar apenas a partir da fantasia que você quer apresentar também? E aí nós favorecemos que as pessoas fiquem fantasiando. Elas olham para nós e dizem que nos conhecem muito bem, né? O João, ele tinha o hábito de dizer assim para mim: conheço muito bem, viu? Aí eu dizia para ele, né? Aham. Você pensa que você me conhece bem, João? Nem eu me conheço. Nem eu consigo saber o que eu sou a partir disso aqui, João. E você acha que você, convivendo comigo, na época fazia 1 ano, você acha que você me conhece? E você acha que eu tô interessado em te conhecer? Não. Ah, olha que legal, João, lembra? A gente teve essa conversa aqui de uma outra maneira quando a gente se conheceu. Quando eu conheci o João, ele era meu personal. Já contei isso pra vocês, mas vou repetir. Eu tava indo embora pra casa e eu nunca fui desse negócio de WhatsApp não, de tecnologia, né, Instagram, nunca me envolvi muito nessas coisas.
E aí o João era lá modelo, todas essas coisas, né? E aí ele era todo bombado no Instagram. E aí um dia ele tava indo com a bicicletinha dele assim, e ele falou: você viu uma postagem minha hoje no Instagram? Eu falei: João, eu nem entro no Instagram. Aí ele, dá uma olhada lá, depois, não sei o quê, não sei por quê. Aí eu falei pra ele: João, vou ser muito sincero com você. Se eu entrasse no seu Instagram, eu ia ver aquelas 3 primeiras fotos e depois eu não ia ter paciência para olhar mais nada. E eu ainda vou ser mais honesto para você. Se tem alguma coisa sobre você que você quer me dizer, me fale. Porque aquilo que tá lá não é o você. Aquilo que tá lá é o que você quer que as pessoas pensem que você é. Porque você quer pensar que você é aquilo. E aquele ali eu não tenho interesse em conhecer. Agora, se algum dia você se sentir disponível para falar de você, do que você pensa de verdade, a gente pode conversar e eu vou ter o maior prazer em te conhecer. Mas em Instagram eu não quero te conhecer, não. Ele disse que na época me achou um grosso, não foi mais ou menos isso, João? Que ele me achou um grosso, arrogante, mas eu não estava sendo grosso e arrogante. Eu estava lembrando disso aqui. Eu não sei nem quem eu sou, eu vou ficar aqui me iludindo com o outro, achando que eu entendo quem ele é. A gente não entende. Então você acha que você conhece sua mãe, seu pai, sua avó, seu filho? O que você consegue perceber são pistas. O seu chefe, o que você consegue perceber são pistas. Ainda se a pessoa quiser dar. Se não, nada acontece. Ah, mas qual que é a relação disso com a lição de hoje? Com a lição de ontem, vocês estão vendo que tem toda, né? Então, como eu estava dizendo, no nível fisiológico, essa essência de cada um está no senso de indivíduo de cada um, essa essência ilusória mesmo. Só que a gente não quer olhar para ela. Na nossa percepção, está a nossa perspectiva sobre o outro, não o que o outro verdadeiramente é. Então, até que seja descoberta uma tecnologia que nos permita, de alguma maneira, nos conectarmos com o sistema de crença do outro, com a autodefinição que nós fazemos de nós mesmos, delas, nós nunca saberemos o que realmente cada um pensa que é. Nós nunca saberemos realmente quem está ao nosso lado. Então, como isso é impossível e o cérebro sabe, né? Porque ficam algumas coisas ali, elas não chegam, a gente não consegue fazer a leitura. Tudo que nós fazemos então é só armar com as nossas interpretações. Nós nos armamos. O que nós fazemos é nos armar com as nossas interpretações do que imaginamos ser a verdade sobre o outro. Ah, mas tá. O que isso tem a ver? Quais são essas, como essas interpretações são manifestadas aqui no corpo que você chama de você? Os nossos sentimentos, as nossas interpretações dos outros estão nos nossos sentimentos sobre o que percebemos. Amor, raiva, saudade, felicidade, insegurança, amizade. Tudo isso é o resultado de um sistema de orientação do cérebro. Senão, quando a gente está com depressão, a gente não tomava remédio. Não tem aquela coisa de abraçar, não sei o quê, o hormônio do amor, ocitocina, não é? Não sei falar esse nome aí, isso aí. Oxitocina, sei lá. Raiva, saudade, felicidade, insegurança, amizade. Tudo isso são resultados de um sistema de orientação do cérebro, não é o você. Faz parte, são reações que são geradas por crenças que você diz que é você. E aí nós tornamos isso um norte para observar o outro. E acreditamos nesse norte como a verdade sobre nós e sobre o outro. Eu me sinto assim porque o outro faz assim.
eu me sinto feliz porque o outro me dá aquilo. Eu me sinto triste porque o Márcio fala desse jeito. Né? Porque algumas pessoas ainda implicam com o meu jeito direto e objetivo. E aí, então, nós passamos a confiar nesses sentimentos para procurar no outro algo que muitas vezes a gente não quer ver em nós mesmos. Se eu me sinto rejeitado, eu vou ter que ver alguém com a possibilidade de me rejeitar. Se eu me sinto em falta, eu vou ter que buscar algum lugar, alguma coisa que mostre que alguém pode me tirar alguma coisa. Se alguém é muito bom para mim, eu passo a amar essa pessoa. Olha os relacionamentos. A pessoa começa a mudar um pouco, você deixa de amar. Nós é que estamos sempre procurando alguma coisa no outro a partir da nossa crença. E vemos o que queremos ver. Como o outro não nos dá pistas exatas, o cérebro completa o restante. Mas agora vamos refletir. Se até mesmo nós apresentamos aos outros uma versão tratada das nossas crenças, será que é possível mesmo em algum momento você conhecer o outro? Você ver o outro? Por isso que é dito em um curso de milagres que essa percepção não é visão. É possível mesmo ver o outro? Ou nós estamos realmente vendo apenas as projeções das nossas crenças sobre os outros e vice-versa? É isso que a lição de hoje nos convida a fazer. A lição de hoje nos convida a ver a nossa verdadeira versão, mas não a partir das nossas sombras. Ontem foi convidado para você olhar que o que você sente é responsabilidade sua, de significados que você quer atribuir. Porque você pensa que você é esse aqui, então você quer proteger, você quer defendê-lo. Lembra que na revisão passada a gente encerrou falando que não há crueldade em Deus e nem em mim. Vão entender o que é crueldade ali. Então a lição de hoje, ela convida a todos nós a conhecermos a única versão que pertence a qualquer coisa viva. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Então, se eu estou desconfortável com o meu chefe, se eu acho o meu chefe muito legal, se eu acho o meu chefe muito explorador, se eu acho o meu marido muito assim, meu pai, minha mãe, então é melhor eu olhar aqui para mim primeiro. Porque provavelmente, cientificamente, eu peguei algumas pistas que a pessoa me deu, trouxe para análise das minhas crenças. Como eu não consigo ir lá dentro da pessoa e ver realmente o que ela está querendo esconder ou querendo mostrar, eu preciso completar. É por isso que muitas vezes a gente traz relacionamentos tóxicos para a nossa experiência. Porque você não vê o que realmente o outro está demonstrando, aí você completa e cria um príncipe. De repente, um dia você acorda do lado de um sapo. Ou muitas vezes nós somos o sapo. Por isso, a importância, lembra que eu falei da importância da expressão da pessoa que trouxe aqui em off? A importância de olhar para cá primeiro. Organizar, e lógico, aqui nós temos que nos relacionar. Então eu organizo aqui, já sabendo que o que eu quero ver lá não é, então eu só tenho uma opção se eu quero resolver alguma coisa. Perguntar, dizer, direcionar. Aqui no mundo da percepção, nessa ideia de percepção dos relacionamentos de crenças, eu não tenho como eu chegar na Carol e ficar supondo. Se eu quero resolver alguma coisa com a Carol, então já. Ô, Carol, ó, eu não tô gostando muito disso aqui, não. Aí ela vai dizer por que ela tá fazendo.
Então, mas acho que eu não vou continuar por aqui não, beleza? O que que a gente pode fazer para ajustar aqui, então, para ficar adequado aqui para ambos dentro do nosso sistema, né? Aqui é assim que a gente vai ter que fazer. Mas a gente pode fazer isso descansando, aquietando-se, lembrando que a existência verdadeira não tem nada a ver com essas diferenças todas aqui. E todos nós, em nível de existência verdadeira, permanecemos em casa, permanecemos ligados a uma única fonte da vida. Então, o resto aqui, use agora a sua psicologia a favor do seu poder de decisão, de escolher, de ter atitudes, de dizer até que momento você quer experimentar o que você está experimentando. Porque é você quem vai definir isso, não é o outro. Ficou claro, pessoal? Fez sentido aí com o que o Manglo trouxe para nós no privado? A importância do posicionamento dele ali? E é assim que a gente precisa olhar para tudo. Bem simples assim. Só há uma identidade. E nós a compartilhamos com Deus. Isso que nós chamamos de existir aqui é essa coxa de retalhos que eu acabei de apresentar. Que nem nós mesmos queremos conhecer a nossa coxa de retalhos. Tanto não queremos que escondemos elas de nós e fazemos a imagem estilizada que a gente demonstra aí para as pessoas e quer convencer as pessoas, porque daí elas nos dão um feedback e a gente se convence também. É assim que nós caminhamos pelo mundo. Nós não vemos a realidade, nem sobre nós. Então você acha que você está vendo. Quando eu falo realidade, é o que realmente, a partir dessas crenças, o que a gente pensa que é. A gente não quer ver isso nem sobre nós. Você acha que o outro está te mostrando a dele. Você mostra. Quando você casou, você mostrou para Orlando, Letícia? Exatamente tudo o que você pensava? Tudo que você pensava que você era? Você mostrou suas inseguranças, Marília, para seu marido? Ou você pegou todas elas e imaginou que ele ia lá resolver? Que agora estava resolvido porque você encontrou alguém? Não é assim que a gente se relaciona, pessoal? Não é assim que a gente faz com os nossos trabalhos, com o nosso chefe, com tudo na vida? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, Patrícia? E isso não é nada espiritual, é biológico, é fisiológico. A gente tem que aprender a separar o que é espiritual do que é biológico. Espiritual, quando a gente ouve essa expressão espiritual, a gente precisa lembrar que está falando de uma vida que não está em imagem, é só isso. Só que quando a gente fala espiritual, a gente remete à percepção à magia, a um ser iluminado que tem poderes, que isso é só mais uma fantasia que nós fazemos sobre Deus. Como nós fazemos a fantasia de todo mundo que está do nosso lado. Então, hoje, ao longo do dia, como eu trouxe ali, a hora que você estiver do lado de alguém, pare e pensa assim: olha eu fantasiando aqui sobre essa pessoa. Sabe quando você está dirigindo? Letícia, já aconteceu com você? Você está dirigindo comigo, acontece muito isso. Aí eu olho a pessoa do lado no carro e eu já defino a vida dela inteira. Assim, ó. Eu já falo, essa aí é assim desse jeito, tá dirigindo assim por causa daquilo. Ó, a pessoa te dá uma pista e você fantasia. Se é um homem lindo ou uma mulher bonita, linda, né? Ela para do seu lado, dá um sorriso assim, você já fala assim: nossa, sou valorizado, olha, a gatona gostou de mim, ou o gatão gostou de mim. Às vezes a pessoa tá fazendo assim no espelho porque tá vendo que tá com uma coisa no dente. Ou às vezes sorriu porque tá ouvindo uma música. Ou às vezes sorriu porque quis ser simpática, nem reparou quem você é. E seja fantasia, essa pessoa tá me paquerando. Seu senso de rejeição já vai lá e fala assim: nossa, uma mulher tão linda me olhou. Quem nunca, gente?
A não ser que a gente queira dizer para o outro quem a gente realmente pensa que é, nunca ninguém vai conhecer ninguém. E se a gente não diz nem pra gente o que a gente pensa que a gente é, você vai esperar até que dia alguém te contar isso? Se nem você mesmo conta para si mesmo, nem você quer olhar para suas sombras. Entenderam a importância da autoobservação? Por isso que o meu irmão é meu salvador, por isso que a cura não acontece sozinha. Então, vamos aproveitar a lição de ontem e a de hoje e entender como é que um curso de milagres nos ensina a separar a existência disso. Então, a partir da visão da neurociência, o cérebro tem um filtro. Então, do ponto de vista neurológico, analisando o nosso corpo, isso não é uma suposição, isso é um fato. O seu cérebro, como eu disse ontem, não é uma câmera de vídeo que o que você está vendo é realmente o que está acontecendo. Ele é um processador de predições. Ele fica tentando prever para proteção, né? E a gente chama isso de filtro biológico. Então, o mundo, ele é muito grande, assim, ó, presta atenção, você é um indivíduo aqui, né? Faz de conta que isso é a sua realidade. E aqui no mundo, aparentemente, a partir das crenças, é isso aqui. Então, o mundo, ele é vasto demais para ser processado de uma vez. Como é que um cérebro vai processar tudo à sua volta e vai conseguir olhar para um outro que está seguindo um sistema de crença e vai processar o que realmente o outro está pensando ali, está interpretando? Gente, é só ser racional. Então, isso demandaria uma energia muito grande. Então, para economizar energia, o cérebro filtra informações baseando-se em nossas crenças adquiridas, né? Em nossas crenças passadas e as memórias dessas crenças. Por isso que o que você está vendo no outro é uma fantasia que você está fazendo dele. Você está fantasiando aquilo. Você só vai saber se você perguntar e se ele quiser te responder, se ele se conhecer mesmo também, né? O que você apresenta para você e para o mundo é uma fantasia de você mesmo. E de dentro dessas questões neurobiológicas, essa ilusão é necessária para economizar energia. Então, quando você olha para alguém, seu cérebro não vê a pessoa, como eu disse. Ele busca padrões conhecidos. É meu marido, então meu marido tem que atuar assim, tem que atuar assado, ó. Por que que você fica assim? Ô fulano, você não fez isso, você não fez aquilo. Ah, é meu amigo. Não, agora é um estranho. Então ele preenche as lacunas com o que você espera ver. E aí vem o quê? O sistema de recompensa, que é onde vem ali os sentimentos, como o amor, a raiva. O que tudo isso é a partir do organismo, a partir do cérebro? Sinais químicos, neurotransmissores que o cérebro usa para dizer que algo é bom ou ruim. E para quê? Para a sobrevivência desse estado de ser individual que parece que está dentro do corpo, que nós chamamos de ego. Então, eu e você, nós não estamos vendo uma pessoa. Você está vendo a interpretação que o seu cérebro criou sobre ela para te manter seguro ou validado. Por isso que eu quis fazer esse link, trazendo isso para o 100, para um curso em milagres, porque um curso em milagres chama isso de mundo como projeção. A existência como uma projeção. Então, o que, que um curso em milagres nos diz e a lição de hoje, novamente relembra. O que nós vemos é uma construção. Nós não estamos vendo a realidade. Porque se é existência e descende de um único lugar, tem que ser a mesma o tempo todo para tudo que é vivo. É por isso que diz que nós estamos projetando a culpa. Nós estamos projetando, ó, tem uma maneira aqui de existir e essa é a minha certa. Tem uma maneira de existir que é a do outro ali, que é a errada. A minha que é certa. E aí nós projetamos esse estado de ser, que a gente chama de culpa e medo lá fora, no exterior.
Culpa, eu preciso resolver a minha vida, mas aí nem tudo concorda com as minhas soluções. Aí eu sinto medo, vou ser atacado. Porque eu penso que são vidas diferentes. Então aí vem um eu idealizado, né? Que é o quê? Que um curso em milagres fala que é essa fachada que o pensamento de separação criou, o senso de indivíduo criou, uma imagem. E aí nessa imagem a gente quer colocar o quê? Bondade e sucesso, né? Só que lá na base da crença não é isso que a gente acredita. E aí quando nós olhamos para o outro, nós projetamos essa mesma dinâmica nele. Vamos relembrar? Se eu acredito que eu sou inseguro ou carente, meu filtro interno fará com que eu veja nos outros apenas pistas que confirme a minha insegurança ou uma forma de eu suprir minha carência. Então eu não estou vendo o outro. Eu vejo a minha própria necessidade refletida nele. E é isso que você chama de casamento, de relacionamento, de viver. Então é por isso que a neurociência explica que o cérebro é o limitador. Ele pega o seu estado de ser e define, isso aqui que você é. Um curso em milagres, ele já diz, tem uma mente que pensou todos esses corpos e se projeta dentro deles. E essa mente é a causa. E a lição de hoje diz, volta para casa, descansa no que você é. Então, ao nos aquietarmos, nós decidimos suspender o julgamento, o filtro. O que eu fico dizendo que eu sou e o que o outro é, para enxergar, para ver além das fantasias. E aí, então, o que está ali é a unidade, o Cristo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, de aceitar, mas você nunca viu ninguém. Você apenas viu seus pensamentos sobre essa pessoa. Tem alguém que diz que lembra de algo que eu falei aí, eu falava mesmo sempre, que para mim todo mundo é inocente. Baseado na minha percepção, todo mundo é inocente. E aí a pessoa, acho que lá na época eu dizia o porquê, né? Eu não exijo nada de ninguém. Porque eu sei de onde as minhas exigências vêm, então eu preciso olhar para elas antes. E aí eu posso convidar alguém a colaborar comigo, se o outro quiser, mas eu não posso exigir. De dentro da separação é assim que tem que ser. Na minha experiência, isso sempre me ajudou muito. Meus relacionamentos nunca tiveram cobrança, embora eu tive poucos, né, de relacionamento íntimo, assim. Nunca teve cobrança, nunca teve ninguém sufocando ninguém, nunca teve isso. Eu nunca tive um relacionamento que acabou nessas tragédias que geralmente acabam, assim, tipo, briga, discussão, eu ia vendo, assim, não é aqui não. Pensei que ia, né, que ia ser feliz arrumando alguém, mas ainda tô triste ainda. Tá faltando alguma coisa, então, próximo da fila. Já deve ser o outro, então, que vai chegar. E nunca foi, né? Por isso que chegou um momento, eu falei, chega. Casar, ter filho, não é pra mim, não. Não tenho fetiche da família. Porque eu vi que não resolvia nada na minha experiência. Você nunca viu ninguém. Você apenas vê os seus pensamentos sobre ela, sobre a pessoa. Como a neurociência diz, seu cérebro preenche as lacunas do que você não sabe, com base nas suas experiências passadas e nas suas expectativas de soluções para um você, para economizar energia e se manter sobrevivendo. Já um curso em milagres diz: há uma existência que projeta tudo isso antes e é isso que é o você. Isso é óbvio, né, pessoal? Então, tanto no nível metafísico quanto aqui nesse nível físico, o outro que você está vendo ali é uma projeção que você quer fazer. É uma projeção dos nossos desejos de ser especial ou a necessidade de esconder as nossas sombras. Então, quando
a lição de hoje diz: irei para casa, ele está convidando para que cada um, para que cada parte, possa parar de processar o mundo através desses filtros biológicos, egóicos, individuais, e acessar um estado de consciência onde a percepção não é mais medida pela falta, pela insegurança, pelos limites, a percepção de existência, mas sim pela realidade da unidade. Ficou claro, pessoal? E aí a gente entra num outro ponto que o João abordou, que é a empatia, né? Então, de onde vem a empatia? Por que um curso de milagres tem um capítulo ali que fala só traz isso ali, né? Que fala disso. Por que será? Porque a falsa empatia, ela é uma armadilha, né? Um curso de milagres ele descreve mais ou menos assim: unir-se ao outro, ao sofrimento do outro, à dor do outro, é a ilusão de limitação de uma outra pessoa, né? Então, é a armadilha de unir-se ao sofrimento, à dor, e a ilusão de limitação. E eu aqui, a partir dos meus filtros, estou vendo ali. Isso valida o senso de indivíduo. Valida o erro ao invés da verdade espiritual, da vida que não existe no corpo. Se eu não me engano, é o capítulo 16. Lá no Perdão das Ilusões, não é? Que tem a verdadeira empatia. Pro nosso senso de indivíduo, ser empático, a gente imagina que é você ir lá na dor do outro e ficar com ele, né? Tipo, entrar no buraco lá junto com ele, como eu uso essa expressão às vezes. Então, de dentro do nosso senso de indivíduo, dos sinais que a pessoa nos dá e a gente interpreta aqui, que a gente faz? Já perceberam o que a gente faz? Então eu vou lá e me uno com ele naquela dor. A melhor forma de ajudar é sofrer junto. E aí, o que um curso de milagres diz? Que isso traz algumas questões, valida a ilusão. Porque quando eu estou ali lamentando a dor do outro e chorando a dor do outro como se ela fosse uma realidade absoluta daquela pessoa, a gente confirma o erro de percepção. O corpo e o sofrimento, então eles são reais. Ao invés de ilusões de uma mente separada, ao invés de isso é possível dentro de uma ideia de existir separado. Só é possível ali. A partir da sua verdadeira origem, e num estado de ser verdadeiro, isso não é possível. E aí é o que um curso de milagres diz que isso enfraquece ambos. Mas de onde que está vindo essa sua empatia? Das suas do que você, dos sinais que o outro te deu e o resto você completou aqui. Do seu passado. A pena que você sente do outro é sobre você, não é sobre o outro. E aí, por que a falsa empatia enfraquece os dois? Né? Tem até uma parte que é dito assim: o ego sempre usa a empatia para enfraquecer. Acredito que seja assim. Mas em tradução livre é mais ou menos isso. Porque a mente fica focada na fraqueza e no papel da vítima. E aí a cura verdadeira do estado de ser, que não depende de nada no mundo, não vai acontecer. E é de onde vêm os relacionamentos especiais. Porque a falsa empatia ela é seletiva. Você não tem empatia por todo mundo. Nós escolhemos certas pessoas e certos problemas. Ó como tudo vem das pistas que você recebe e o que você quer fantasiar lá. A gente não sente empatia por todo mundo. Tem gente, um exemplo, a Lourdes, a moça que trabalha aqui em casa, ela adora cachorro, ela resgata tudo cachorro da rua, mas gato ela não resgata. Um cachorrinho é atropelado, ela chora, morre, faz um drama, desce no chuveiro, parece que perdeu o amor da vida. Mas ela não pega o gato e leva para dentro da casa dela. Ela tem 16 cachorros, mas nenhum gato. Porque ela não gosta.
A gata que ela achou na rua, que ela ficou com dó, ela convenceu, ficou um ano convencendo o João a pegar a gata. Ela até ia lá e levava uma comidinha aqui ou ali. Mas levar para casa dela, ela não levava, não. Olha os relacionamentos especiais de amor e ódio aí. A falsa empatia é seletiva, porque o cérebro é seletivo. Ele escolhe com base nas nossas faltas, inseguranças e limitações, como é que ele quer completar o que você vai ver. E isso reforça o quê? A ideia de que nós somos corpos separados que precisamos defender um ao outro contra o mundo, mas eu não defendo todos os outros, eu defendo só alguns. Aqueles que concordam, como eu disse agora há pouco aí, aqueles que resolvem a minha carência ou qualquer outra coisa para mim aqui, ou confirmam o meu especialismo. Sem contar quando a empatia não se torna uma outra coisa, que é o desejo que você acha que você pode consertar o outro, né? Vem acompanhada de um impulso que você quer manipular as circunstâncias porque você sabe que é melhor para o outro, para aliviar o desconforto dele. E às vezes tem gente que não quer saída, só quer reclamar mesmo. Você apresenta 1.000 saídas para a pessoa apresenta 1.000 problemas, 5.000 problemas para não abrir a porta. Você vai lá e apresenta 1.000 portas. A pessoa vem e coloca 10.000 obstáculos para ela não abrir nenhuma das portas. Só que a falsa empatia, ela faz com que eu pense que eu vou convencer o outro que é melhor para ele. Só que de dentro das crenças do outro, talvez o que seja melhor para ele é ficar do jeito que ele tá. Lembra, Doro, da nossa conversa? Quando a pessoa escolher que aquilo ali não é o que ela quer, ela vai buscar opções. Ela vai reconfigurar o cérebro. Então, esse, para mim, é um dos que eu mais fico atento, porque é muito natural a gente achar que, somente com quem é próximo, né? Filho, irmão, sobrinho, pai, mãe, a gente acha que tem a receita da salvação. Mas quem é que está fazendo isso? É o que eu acabei de descrever aqui na abertura desse estudo. Mas um curso em milagres chama de falsa empatia. É um desejo inconsciente de achar que eu posso consertar tudo à minha volta a partir da minha perspectiva do meu mundinho. E aí eu passo a manipular todas as circunstâncias externas para aliviar o desconforto do outro. Mas eu presto atenção, qual que é o desconforto que está aqui para assistir aquilo ali? Ao invés de buscar a cura interna, na mente, no estado de ser, corrigir a percepção de existir. E aqui, se de repente tiver alguma coisa que você for solicitado a fazer, faça. Ou se você quiser perguntar se você pode fazer alguma coisa, pergunte. Ao invés de você se sintonizar com o senso de indivíduo do outro, a verdadeira empatia, ela une isso que parece ser um e o outro com a percepção corrigida, o Espírito Santo, presente no estado de ser verdadeiro, que é esse Cristo que está na lição de hoje. É olhar além. Você não nega que aqui dentro aspectos geram sofrimento. E se o outro precisar de alguma coisa, ele vai te solicitar, ele vai pedir a sua colaboração. Ou você pode perguntar: você quer a minha colaboração? Mas de um lugar em que você sabe que isso é só um aspecto separador necessário aqui para gerenciar. A gente precisa unir-se e ver o outro na força e não na fraqueza das nossas crenças que completam e que fazem a gente perceber o outro. E a gente pensa que está vendo o outro, mas a gente está vendo uma fantasia projetada pelas nossas crenças. Então, o Espírito Santo, ele usa essa capacidade do cérebro, a percepção corrigida, passa a usar essa capacidade para lembrar a força, a inocência, a luz da existência por todos. E não para validar um papel de vítima aqui e outro ali, e em nós mesmos. Isso não significa não atuar, significa não interferir de maneira projetiva. Projetar o seu passado ou tentar resolver um problema à sua maneira. Quando você traz a percepção corrigida primeiro, você vai poder sentir o que é melhor para cada momento.
E olha que interessante, ontem eu até contei isso pro João, lá naquela mesma conversa, tem uma moça que mora, uma senhorinha que mora aqui no meu prédio, e ela tem uma filha que tem aquele mal de Parkinson, sabe? Que treme, treme assim. E ela tá tremendo muito assim, ó, ela fica muito assim. E aí eu saí de carro, e na hora que eu tava dando a volta no quarteirão, eu vi ela subindo a rua da minha casa, assim, para ir para algum lugar, provavelmente pegar um Uber, não é porque ela pega na frente do prédio, para ir pro terminal, que é próximo, né, de ônibus. Aí eu dei uma freada assim e falei, vou dar a volta e vou dar uma carona pra Suzy. Aí na hora eu pensei assim, eu confio em meus irmãos que é um comigo. Então deixa eu ver aqui. Na hora eu vi que eu queria dar uma carona, porque eu olhei para ela assim, me veio uma sensação. Ai, coitada, porque eu vi ela andando, ela tava segurando numa grade, ela tava assim, ó. E andando assim, né, com a bengala dela assim. Aí na hora eu vi que eu queria dar carona só por causa disso. Ai, coitada. Ainda eu pensei assim, ela vai levar. E é um quarteirão do terminal, né? Falei, nossa, ela vai levar 2 horas para chegar lá desse jeito. Deixa eu ir. Quando eu tava virando o carro, eu pensei assim: não sou eu que tenho que pensar isso, é ela. Se ela tem um problema como esse, é ela que tem que pensar quando ela sai sozinha. É ela que tem que pensar. Se ela tá subindo ali sozinha, e ela tava com a mãe dela em casa, e a mãe dela é saudável, é boa, e sem contar que aqui tem um monte de vizinho, se ela precisasse de ajuda, ela teria pedido. Ela teria chamado um Uber, ela teria chamado um táxi. Então ela tá indo assim porque ela quer. Eu não posso interferir na vontade dela. Ela não me pediu. Lógico que eu podia dar a volta ali, né? E, ô, Suzy, você quer uma carona? Mas do lugar que eu tava, eu não quis ir, entendeu? Eu podia, sim, como já fiz outras vezes, nem pensando em nada, assim. Tava saindo de casa, ela tava no portão, falou: quer uma carona, Suzy? Pra onde você vai? Mas ontem não me veio aquela sensação assim, eu vi ela. Porque realmente, gente, é desconcertante você ver naquele estado ali, grávido, avançado, ela assim, ó. Parecia um bonecão do poço que ia cair a qualquer momento. Assim, eu falei, gente, prepare o seu Charlie Chaplin, ele, Suzy vai cair. Tava segurada na grade, assim, para ir andando, né? Acho que para ter apoio para passar de um ponto para o outro. Aí na hora me veio assim, ai, coitada, gente. Eu falei, que coitada, para com isso. E não fui. Mas lógico que algumas vezes a gente passa e vai, né, gente? Às vezes a gente não tá atento o tempo todo, assim. Mas no momento em que você tá, isso vai ser lembrado em alguma outra hora, entendeu? Então eu pensei na hora, o que eu preciso lembrar é que eu tenho que confiar em meu irmão, que é um comigo, em uma única existência. Aqui, se ela decidiu sair de casa para fazer isso, é porque ela sabe a da escolha dela. A família dela está em casa e deixaram com que ela saísse assim. Então é uma escolha que não tem a ver comigo. Nesse nível das crenças, não. Mas, ó, eu já estava projetando a minha fantasia de uma coitadinha. E ela vai para um monte de lugar, gente. Acredita que a mulher vai até pro forró? E olha aí. Depois a Lourdes me contou, né? E ninguém segura ela. Que bom, né? Ela não deixou que isso limitasse a experiência dela. Mas, ó, aqui, ó, eu na minha fantasia já é a coitadinha. Entendeu? Então a gente precisa prestar muito atenção nisso. Porque a gente é mestre em fazer isso. Até amanhã, pessoal. Até a próxima lição.